Olá a todos do canal. Meu nome é Luiz, e cresci em uma pequena cidade no interior de Goiás, cercada por matas densas, histórias misteriosas e lendas antigas que os mais velhos juravam ser verdadeiras. A mais famosa dessas histórias era sobre a Gruta do Roncador. Era um lugar que todos conheciam, mas poucos tinham coragem de visitar. Diziam que quem entrava na gruta saía diferente, quando saía. Outros nunca mais eram vistos. Apesar dos avisos, a curiosidade sempre me acompanhou. Aos 24 anos, eu trabalhava como guia turístico na região. Levava aventureiros para explorar trilhas, cachoeiras e lugares escondidos no Cerrado goiano. Por mais que eu conhecesse bem as lendas locais, nunca levei a sério as histórias sobre a Gruta do Roncador. Para mim, era apenas mais uma atração exótica, uma forma de atrair turistas curiosos. Isso mudou em uma noite que, até hoje, eu gostaria de esquecer. Era um dia quente de setembro, e um grupo pequeno me contratou para levá-los até a famosa gruta. Eles eram 4, um casal de São Paulo, Marília e Gustavo, um homem mais velho chamado Antônio, que parecia ser experiente em expedições, e um rapaz jovem, de uns 20 anos, chamado Rafael, que estava em busca de descobertas únicas, palavras dele. Assim que mencionei a Gruta do Roncador, Rafael ficou animado e insistiu que era o destino perfeito. Partimos cedo, mas o caminho até a gruta era complicado. Era uma trilha longa e fechada pela vegetação. O silêncio da mata só era quebrado pelos passos do grupo e pelos comentários empolgados de Rafael. Ele parecia fascinado com a ideia de explorar o desconhecido. Eu, por outro lado, sentia um aperto no peito. Algo no ar parecia errado desde que saímos. Chegamos à entrada da gruta por volta das 4 da tarde. A boca da caverna era imensa, com pedras que pareciam ter sido cortadas por lâminas gigantes. Um vento frio saía de lá, algo incomum para o calor que fazia do lado de fora. Rafael foi o primeiro a entrar, seguido pelos outros. Dei as instruções de segurança, ninguém se afastava, lanternas sempre acesas, e se algo parecesse perigoso, voltávamos imediatamente. A primeira parte da gruta era tranquila. As paredes eram cobertas de musgo, e havia pequenos corredores que se abriam em câmaras maiores. Tudo parecia normal, até que encontramos algo que nos deixou inquietos: desenhos estranhos gravados nas pedras. Eram formas geométricas que pareciam formar uma linguagem antiga. Antônio, o mais velho, se aproximou e comentou que nunca havia visto símbolos como aqueles, nem em suas outras expedições. Depois de cerca de 1 hora explorando, chegamos a uma bifurcação. Um dos caminhos era largo, com marcas de pegadas no chão de terra. O outro era estreito e descia em uma inclinação acentuada. Rafael, claro, queria seguir pelo caminho mais difícil. Relutante, o grupo concordou, e começamos a descida. A temperatura caiu drasticamente, e o ar ficou mais pesado. Era difícil respirar, e a luz das lanternas parecia mais fraca. Depois de alguns minutos, começamos a ouvir um som estranho. Era um ronco baixo, grave e contínuo. No início, achamos que fosse o vento passando pelas fendas da caverna, mas logo ficou claro que vinha de dentro, mais profundo. O grupo começou a ficar nervoso. Marília segurava o braço de Gustavo com tanta força que suas juntas estavam brancas. Antônio sugeriu que voltássemos, mas Rafael insistiu em continuar. Ele dizia que o som poderia ser de uma câmara oculta, algo que ninguém tinha descoberto antes. Contra meu instinto, seguimos em frente. Enquanto descíamos, encontramos algo que fez o ar no túnel parecer ainda mais pesado. No chão, espalhados como se tivessem sido jogados de propósito, estavam ossos. Alguns pequenos, claramente de animais, mas outros maiores, que pareciam humanos. Antônio se abaixou para examiná-los e confirmou: eram antigos, mas sem dúvidas humanos. Foi nesse momento que o ronco ficou mais alto. Não era um som natural. Não parecia vento, nem um animal. Era algo que fazia o chão vibrar levemente, como se a própria caverna respirasse. Rafael começou a filmar tudo com o celular, empolgado, enquanto o restante do grupo já demonstrava querer voltar. A gruta parecia não ter fim. Quanto mais andávamos, mais os corredores se estreitavam.
As lanternas começaram a falhar. Primeiro a de Gustavo, depois a de Antônio. A minha ainda funcionava, mas a luz estava fraca e piscava. Rafael, que estava na frente, gritou subitamente. Corremos até ele e o encontramos parado, olhando para o chão. Havia pegadas frescas, como se alguém estivesse andando descalço na gruta. Não estamos sozinhos, disse ele, quase em um sussurro. O ronco aumentou de intensidade, agora intercalado com sons que pareciam passos, mas que ecoavam de uma forma estranha. O pânico tomou conta. Marília começou a chorar, e Gustavo tentou acalmá-la. Foi então que a lanterna de Rafael iluminou algo à frente, uma sombra, que parecia se mover. Tem alguém ali, gritou ele, correndo na direção da figura. Eu tentei segurá-lo, mas ele já tinha desaparecido no corredor. Chamamos por ele, mas só ouvimos nosso eco. Os sons na caverna ficaram mais altos, quase ensurdecedores. Marília e Gustavo estavam em pânico, e Antônio, que até então mantinha calma, começou a rezar baixinho. Decidimos voltar, mas parecia que os corredores mudavam de lugar. Andávamos e voltávamos ao mesmo ponto. O som parecia vir de todas as direções, agora acompanhado de algo que parecia risadas. Risadas distantes, quase imperceptíveis, mas que faziam meu sangue gelar. Depois de horas tentando sair, encontramos a saída da gruta. Quando voltamos à luz do dia, Rafael não estava conosco. Os outros queriam ir direto à polícia, mas eu sabia que seria inútil. Pessoas desapareciam na gruta do roncador o tempo todo, e ninguém nunca era encontrado. Até hoje, não sei o que aconteceu com Rafael. Às vezes, quando estou sozinho, ouço aquele ronco novamente. Talvez seja minha mente me pregando peças, ou talvez, algo da gruta nunca tenha realmente me deixado. Meu nome é Daniel, sou engenheiro agrônomo, nascido e criado no interior de Goiás. Desde que me entendo por gente, a vida no campo foi o meu mundo. Cresci ouvindo histórias de assombrações, lendas de fazendas abandonadas e tragédias inexplicáveis, mas nunca dei muito crédito a isso. Sempre acreditei que as pessoas apenas gostavam de exagerar para passar o tempo. Contudo, em uma viagem profissional, vivi algo que me fez questionar se as histórias que tanto desdenhei poderiam, de fato, carregar uma verdade terrível. Era 2012, e eu estava começando minha carreira. Fui contratado por um fazendeiro para fazer análises de solo em uma propriedade próxima a Pirenápolis. O local era chamado Fazenda Águas Paradas, um nome que parecia adequado por causa de um lago enorme e inusitadamente tranquilo que dominava a paisagem. Aparentemente, ninguém sabia a real profundidade daquele lago, e muitos moradores da região evitavam chegar perto dele. Cheguei à fazenda no início da tarde. A propriedade estava visivelmente desgastada pelo tempo. A casa principal, uma construção antiga de madeira, tinha janelas quebradas e telhas soltas. No entanto, o que mais me chamou a atenção foi o silêncio absoluto. Mesmo com árvores e pastos ao redor, não se ouvia pássaros, insetos ou qualquer som que fosse. O proprietário, Joaquim, era um homem idoso, de feições cansadas e uma postura sempre defensiva. Ele me recebeu sem muito entusiasmo, apontando o local onde eu deveria começar o trabalho. Apesar de não ser muito falante, ele me deixou um aviso antes que eu seguisse. Evite o lago. Não importa o que veja ou ouça, mantenha distância. No início, achei que era apenas um comentário típico de pessoas supersticiosas. Trabalhei o dia todo percorrendo a fazenda, coletando amostras e fazendo anotações. O sol forte me desgastou e, no fim da tarde, decidi descansar um pouco antes de retornar ao trabalho. Foi então que resolvi ignorar o aviso de Joaquim e dar uma olhada no famoso lago. Quando cheguei perto, fui tomado por uma sensação estranha, quase sufocante. O lago era enorme, mas a água parecia imóvel, como se o tempo tivesse parado ali. Não havia o menor reflexo de vida. Mesmo assim, algo naquela água atraía meu olhar. Perto da margem, vi uma canoa antiga amarrada a um tronco. A madeira estava gasta, e a corda que a segurava parecia prestes a se partir. Fiquei tão absorto observando o lago que nem percebi Joaquim se aproximando.
Ele tocou meu ombro, me fazendo dar um pulo. Não devia estar aqui, disse ele, com o tom mais sério que já ouvi. O lago não gosta de visitas. Ri desconfortavelmente, mas voltei à casa principal. Durante o jantar, Joaquim finalmente falou mais sobre o lugar. Disse que, anos atrás, sua esposa e seu filho desapareceram misteriosamente. Eles tinham saído para pescar no lago e nunca mais voltaram. Apesar das buscas, nenhum sinal deles foi encontrado. Dizem que o lago tem fome, ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Achei que ele estava apenas se deixando levar pelo luto, mas o peso em sua voz me deixou inquieto. Naquela noite, enquanto eu tentava dormir no quarto que ele me ofereceu, ouvi passos na varanda. A madeira rangia como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Levantei, olhei pela janela e não vi ninguém. Mas a canoa, que antes estava amarrada, agora flutuava no meio do lago. Na manhã seguinte, Joaquim parecia ainda mais taciturno. Perguntei a ele sobre a canoa, mas ele apenas balançou a cabeça. Não é coisa para perguntar, moço. Passei o dia trabalhando, mas algo no lago parecia me chamar. Era como se a água imóvel tivesse um magnetismo que eu não conseguia explicar. Ao cair da tarde, não resisti. Peguei a canoa e remei para o centro do lago, levando meu equipamento para fazer medições. No meio do lago, o silêncio era ensurdecedor. Até mesmo o som dos remos parecia abafado. Enquanto tirava algumas amostras, senti a canoa balançar, como se algo estivesse se movendo sob ela. Olhei para a água e percebi que havia algo brilhando no fundo. Remexi com o remo e, para meu horror, vi o que parecia ser uma corrente enferrujada. Foi quando ouvi uma risada. Uma risada baixa, mas que ecoava como se viesse de todos os lados. Olhei ao redor, tentando encontrar a origem, mas não havia ninguém. O pânico tomou conta de mim, e comecei a remar de volta para a margem. Antes que chegasse, senti algo agarrar a lateral da canoa, quase a virando. Finalmente, alcancei a margem e corri para casa. Joaquim me esperava na porta, com uma expressão que misturava raiva e desespero. Você mexeu no que não devia. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentado na cama, ouvindo os sons da noite. Por volta das 3 da manhã, ouvi o som de água sendo remexida, como se alguém estivesse caminhando no lago. Pouco depois, os passos chegaram à varanda. De manhã, arrumei minhas coisas e parti sem olhar para trás. Meses depois, soube que Joaquim havia desaparecido. A nova dona da fazenda drenou o lago para transformá-lo em um campo. No fundo, encontraram correntes, peças de roupa e ossos humanos. Até hoje, não consigo explicar o que aconteceu naquele lugar, mas uma coisa é certa: o silêncio do lago ainda me atormenta nos sonhos. E, quando vejo um lago parado, não consigo deixar de lembrar do aviso de Joaquim. Talvez o lago realmente tenha fome. E talvez ele nunca esteja completamente vazio. Meu nome é Ana, tenho 41 anos, e nasci numa pequena cidade do interior de Goiás. Cresci ouvindo histórias de assombração, mas nunca dei muita atenção. As pessoas no interior têm o hábito de aumentar as coisas. No entanto, há uma experiência que vivi aos 19 anos, quando trabalhava como professora particular, que mudou completamente minha visão sobre o que é ou não real. Naquela época, eu dava aulas para os filhos de fazendeiros da região. Um dia, recebi uma proposta para ensinar Júlia, uma menina de 12 anos, filha única de um viúvo chamado Sr. Álvaro. Eles moravam na fazenda Vento Seco, uma propriedade isolada, cercada por uma vastidão de cerrado seco e montanhas ao longe. No meu primeiro dia lá, percebi que a casa era enorme, mas decadente. O madeiramento rangia, as paredes estavam manchadas, e o silêncio era opressor. Fui recebida por Sr. Álvaro, um homem sério, de fala lenta e olhar cansado. Ele me explicou que Júlia estava com dificuldades na escola porque havia ficado muito tempo em casa após a morte da mãe. Quando conheci Júlia, achei estranho o quão quieta ela era. Não era tímida, parecia simplesmente distante. Durante as aulas, ela raramente fazia perguntas ou interagia comigo. E, às vezes,
Parecia que ela olhava para algo ou alguém atrás de mim, embora eu nunca visse nada. Certa tarde, enquanto revisávamos um exercício, Júlia perguntou: Professora, você já ouviu o som do vento quando ele não sopra? Achei a pergunta esquisita e respondi que vento, por definição, fazia barulho ao se movimentar. Mas ela insistiu. Aqui na fazenda, o vento faz um som, mesmo quando tudo está parado. Descartei aquilo como imaginação de criança. Mas, naquela mesma noite, quando estava saindo da casa para pegar o ônibus de volta à cidade, ouvi algo estranho. Era um som fraco, como um sussurro que parecia vir do nada e de todos os lados ao mesmo tempo. Não havia vento, nem movimento nas árvores. Mesmo assim, o som estava lá, quase hipnótico. Na semana seguinte, durante outra aula, Júlia comentou algo ainda mais estranho. Disse que, às vezes, via uma mulher parada no meio do campo, perto do velho moinho abandonado da fazenda. Ela não se mexe, só fica lá, olhando. Disse Júlia, com uma calma que me perturbou profundamente. Contei a Sr. Álvaro sobre os comentários da filha, mas ele descartou tudo como imaginação. Segundo ele, a menina estava apenas lidando com o luto da mãe. No entanto, comecei a notar que ele próprio evitava sair de casa ao entardecer. Uma tarde, Júlia me pediu para irmos até o moinho. Ela disse que queria me mostrar algo. Relutante, concordei, porque achei que poderia ser uma oportunidade de fazê-la se abrir mais. Caminhamos por cerca de 15 minutos até o lugar. O moinho estava em ruínas, com as lâminas de madeira pendendo como se fossem partes de um corpo velho e cansado. Quando chegamos, Júlia parou e apontou para o chão. Foi aqui que a mulher caiu. Que mulher, Júlia? Ela respondeu com uma tranquilidade desconcertante. Minha mãe. Meu coração disparou. Eu não sabia que a mãe de Júlia havia morrido naquele lugar. Antes que eu pudesse perguntar mais, o vento começou a soprar, mas não era um vento comum. Ele tinha um som baixo e grave, quase como um lamento. Júlia olhou para mim e disse: Agora você também ouve, não é? Saímos de lá rapidamente. Não conseguia parar de pensar no que ela havia dito. Quando voltei a casa, decidi confrontar Sr. Álvaro. Ele ficou visivelmente desconfortável. Após muita insistência, ele admitiu que sua esposa, Laura, havia morrido perto do moinho. Segundo ele, foi um acidente, ela havia escorregado e batido a cabeça. Mas algo no jeito como ele contou a história não parecia sincero. Naquela noite, fiquei na fazenda por causa de uma forte tempestade que impediu meu retorno à cidade. Dormi em um dos quartos de hóspedes, mas mal consegui pregar os olhos. O vento, aquele som estranho, parecia se intensificar conforme a noite avançava. Por volta das 3 da manhã, ouvi passos no corredor. Achei que fosse Júlia, mas, quando abri a porta, não havia ninguém. Fui até o quarto dela e a encontrei dormindo profundamente. No caminho de volta ao meu quarto, vi algo pela janela. No campo, perto do moinho, havia uma figura parada, imóvel. Corri para acordar Sr. Álvaro, mas ele se recusou a sair do quarto. Disse apenas: Não olhe para lá. Não vá até lá. Passei o resto da noite acordada, ouvindo o som do vento e sentindo uma tensão no ar que parecia quase física. Quando o dia amanheceu, agradeci a hospitalidade e disse que não poderia continuar trabalhando ali. Sr. Álvaro não insistiu para que eu ficasse, o que me deixou ainda mais desconfiada. Depois disso, nunca mais voltei à fazenda Vento Seco. Meses depois, ouvi rumores de que Sr. Álvaro havia vendido a propriedade e se mudado com Júlia para outra cidade. Dizem que, antes de irem embora, ele mandou demolir o moinho. Até hoje, não sei exatamente o que aconteceu naquela fazenda. Mas uma coisa é certa: há lugares que guardam histórias que não devem ser contadas, e sons que nunca deveriam ser ouvidos. E o vento, mesmo quando parece parado, às vezes carrega segredos que é melhor deixarmos enterrados. Boa noite a todos. Meu nome é Marcos, tenho 37 anos, e sou nascido e criado no interior de Goiás, numa cidadezinha cercada de cerrados e trilhas. Quem vive aqui sabe que a tranquilidade tem um preço.
Às vezes, o silêncio do mato esconde segredos que nunca deveriam ser revelados. Vou contar algo que aconteceu há muitos anos, quando eu tinha 22 anos e trabalhava como ajudante em uma fazenda próxima à Serra do Dourado. É uma história que ainda hoje me atormenta. Naquela época, trabalhávamos duro na fazenda. O patrão era exigente, mas justo. Zé Pequeno, um rapaz de 17 anos, era um dos mais jovens entre nós. Apesar da idade, era teimoso e tinha uma coragem que beirava a imprudência. Sempre ria das histórias que os mais velhos contavam sobre os perigos das trilhas da serra, achando tudo exagero ou invenção. Era uma sexta-feira. O sol estava forte, e Zé saiu cedo para buscar lenha numa área mais afastada. O dia passou, o sol se pôs, e nada dele voltar. No início, achamos que ele estava enrolando, mas, quando a noite caiu, a preocupação cresceu. Formamos um grupo com lanternas e facões para procurá-lo. Era uma tarefa perigosa, mas ninguém queria deixar um dos nossos para trás. A trilha pela mata era escura e densa, os galhos secos estalando sob nossos pés e as lanternas iluminando apenas alguns metros à frente. Chamávamos por Zé, mas o silêncio era assustador. Nem mesmo o som dos bichos do mato se ouvia. Tião, o peão mais velho, comentou baixinho: quando até a natureza se cala, é porque algo não está certo. Depois de quase uma hora, encontramos o chapéu de Zé, amassado e sujo de terra. Pouco depois, vimos um rastro de lenha espalhada, como se ele tivesse largado tudo às pressas. Seguimos o rastro, que nos levou até a entrada da gruta da Serra do Dourado, um lugar que todos evitavam. A gruta tinha fama ruim. Diziam que era fácil se perder lá dentro, e que gente desaparecida na região muitas vezes nunca era encontrada. Mesmo assim, o patrão insistiu que entrássemos. A escuridão lá dentro parecia sólida, quase palpável. O ar era abafado, com um cheiro forte de terra molhada e algo mais que não conseguimos identificar. Caminhamos lentamente, com as lanternas iluminando as paredes cobertas de musgo e raízes que pendiam do teto como garras. Era difícil ignorar a sensação de estar sendo observado, mesmo sem ver nada além da rocha úmida. De repente, ouvimos um som. Era baixo, como um gemido. Seguimos o som e encontramos Zé Pequeno encolhido em um canto, tremendo e abraçado a algo. Ele estava coberto de arranhões, com os olhos arregalados e fixos em algum ponto no escuro. Zé, o que aconteceu? Perguntei, tentando parecer calmo. Ele não respondeu. Apenas murmurava coisas que não faziam sentido. Quando tentei tocá-lo, ele gritou e apertou mais forte o objeto que segurava. Era uma pedra negra, lisa, com marcas estranhas gravadas. Não devia ter pego, não devia ter pego, ele repetia, balançando o corpo para frente e para trás. Pegar o quê, Zé? Perguntei, mas ele não respondeu. O patrão decidiu carregá-lo para fora, e foi aí que as coisas ficaram ainda mais estranhas. Enquanto saíamos da gruta, o som de passos começou a ecoar atrás de nós. Olhamos para trás, mas não havia ninguém. Mesmo assim, o som continuava, como se algo invisível nos seguisse. Quando finalmente saímos da gruta, o ar fresco nunca pareceu tão bom. Mas Zé continuava em choque, murmurando coisas sobre olhos e sussurros. Voltamos para a fazenda, onde o colocamos em uma cama. O patrão mandou chamar um médico da cidade, mas, enquanto esperávamos, Zé começou a piorar. Ele começou a arranhar os próprios braços, como se tentasse tirar algo que não estava lá. Gritava que eles estavam olhando e que não era seguro. Tentamos segurá-lo, mas ele estava fora de controle. O médico chegou no início da manhã e sedou Zé, mas nem isso o acalmou por completo. Nos dias seguintes, Zé ficou apático, olhando fixamente para o vazio. O patrão pediu que enterrássemos a pedra que ele trouxe da gruta, mas ninguém teve coragem de tocar nela. Ficou esquecida em um canto da fazenda. Então, as coisas começaram a piorar. Uma semana depois, Tião, que havia guardado a pedra, começou a reclamar de dores de cabeça e falta de ar. Disse que tinha pesadelos todas as noites, nos quais via figuras humanas sem rosto observando. Tião ficou tão mal que deixou a fazenda, dizendo que nunca mais queria ouvir falar daquele lugar.
Zé Pequeno nunca se recuperou. Depois de um tempo, desapareceu. Não deixou bilhete, não avisou ninguém. Apenas sumiu. Alguns dizem que ele voltou para a gruta. Outros acham que ele fugiu para longe. Desde então, ninguém mais se atreve a chegar perto da Serra do Dourado. Aquela gruta parece viva, como se esperasse por mais alguém. E eu, mesmo depois de todos esses anos, ainda evito até mesmo olhar para o lugar. A lembrança daquela noite nunca me deixou, e às vezes acordo no meio da madrugada, com a sensação de que estou sendo observado, mesmo no conforto do meu quarto. Apenas uma coisa é certa: naquela noite, algo mudou em todos nós. E, no fundo, sabemos que nunca deveríamos ter entrado naquela gruta.